Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, minha saudação à imprensa, também aos telespectadores do canal 16, a minha saudação da plateia aqui presente, que estão nos brindando neste dia municipal da doação de órgãos e tecidos. Cumprimentar novamente o autor deste projeto de lei, que é uma lei importante no nosso município, o vereador Flávio Cassina, pela sua explanação, nos trazendo mais dados, colocando também a par a sociedade caxiense da importância desse tipo de doação e da emoção que tomou conta dele nessa tribuna, e uma emoção justa, né, porque é uma lei muito humana. Mas o que me traz à tribuna, e nesse momento agradeço também o vereador Ed Eloy Frisso pela cedência deste espaço nobre. Vereador Eloy, tenha certeza de quando Vossa Excelência assim precisar, pode solicitar que nós iremos lhe retribuir. Eu trago alguns dados, senhores e senhoras vereadores, da recuperação econômica da nossa Serra Gaúcha, alguns cenários que foram trazidos nos últimos dias, inclusive por fontes da nossa imprensa estadual e local, trazendo uns dados da economia, principalmente de Caxias do Sul, que teve um crescimento de 5,6% em 2017, e essa retomada se deu a partir da nossa indústria de Caxias do Sul, tendo em vista que dos anos 2014 a 2016, Caxias do Sul registrou perdas de aproximadamente 33%. Ou seja, 2014, a partir do segundo semestre, quando o país mergulha numa crise de recessão, Caxias do Sul perde muito com a atividade econômica, na ordem praticamente de 1/3 de toda a sua economia, não é? E foi por base, né, infelizmente, essa redução da atividade econômica foi puxada pela indústria do município, tendo em vista que Caxias é o segundo polo metal mecânico e o segundo município mais rico do Rio Grande do Sul. Então, esse ano, o ano passado, melhor dizendo assim, a indústria de Caxias do Sul, principalmente aquela puxada pela indústria metal mecânica, mas também a indústria têxtil, a indústria do plástico, a indústria vitivinícola, teve um incremento de 6,8%, quase 7% de crescimento, e a boa notícia é que as nossas indústrias voltaram a contratar, né? Os postos de trabalho estão voltando, né, a serem recuperados no nosso município. E qual foi o motor de arranque desta retomada econômica do nosso município? Ocorreu o começo da reversão, né, no mercado de ônibus, de caminhões e de implementos rodoviários, né, destaque para as nossas 3 forças industriais, que são a Marco Polo, a Randon e a Grale. Só para vocês terem uma ideia, ônibus e caminhões e implementos rodoviários são 3 segmentos importantes, muito fortes, que empregam milhares de pessoas e que mostraram, sim, um princípio de reação já em 2017. Também a questão dos semi-reboques, que foi liderado pela Randon. Nós tivemos emplacamentos em 2016, que foram menos de 1/3 dos 3 anos anteriores, sendo que em 2017 também tiveram, né, subiram os emplacamentos em 7%. Nós tivemos um fato negativo, infelizmente, e nós precisamos estar atento a partir do que ocorreu com a empresa A Guerra, né, que fechou suas portas, tendo a justiça fechado, né, decretado falência, melhor dizendo, em novembro do ano passado, uma notícia muito ruim pelo Parque Fabril de Caxias do Sul. E nós temos em Caxias a nossa economia, que é centrada basicamente na cadeia de veículos pesados, e nós começamos, sobremaneira, a sentir essa desaceleração da economia após um período que nós tivemos de grande crescimento no município, e fez com que essa recessão, essa crise, também atingisse o nosso empreendedor, o nosso empresário, que também, tendo em vista de que queimou gordura para manter muitos postos de trabalho e tendo em vista a dificuldade de manter os seus parques fabris, né, também seguraram um pouco o ímpeto em investir, porque isso também havia uma certa desconfiança, né? Os financiamentos a nível federal, em termos de BNDES e outros tantos, diminuíram, o juro disparou, né, com a crise, então veio um verdadeiro tsunami com grandes empresas que foram afetadas.
E também um depoimento importante, vereador presidente, do nosso diretor superintendente da Agrale, Hugo Zatera, que visitou a nossa cozinha, no Homens na Cozinha, sábado, né, da Agrale, dizendo uma importante frase que nós precisamos e temos necessidades de maior investimento no transporte, mas também nas pessoas. E nós precisamos, tendo em vista já um bom tempo da frota brasileira, né, estar sendo utilizada, nós precisamos que elas sejam renovadas, até porque transportam pessoas e elas precisam, então, ter uma certa segurança a mais, e o desgaste vai fazer com que nós precisamos renovar. Antes da crise, para se ter um número só precisamente da Agrale, ela faturava 1,2 bilhões. E tinha 2.400 funcionários. Os números, literalmente, vereador Ues, caíram pela metade. Ou seja, a Agrale hoje tem aproximadamente 1.200 empregados. Ou seja, nós vemos uma demissão de 50%. Isso é extremamente preocupante, mas também o setor de ônibus agora busca uma retomada. E o BAC, da indústria metal-mecânica e de material elétrico, que perdeu quase 50% da sua receita nos 3 anos de crise. Para baixar, para trazer a miúdos esses dados, em 2013, vereador Felipe Gremmelmaier, as empresas de Caxias faturavam quase 24 bilhões. 3 anos depois, ou seja, 2014, 15 e 16, chegaram a faturar 11,2 bilhões. Né? Resultado parecido com o dos anos 90. Então, nós víamos numa crescente o que causou a crise. Então, a retomada se passou, né, começou a ser sentida agora em 2017, né, os negócios começaram a subir 8%, e nós começamos, graças a Deus, a ter anos de recuperação. E trago também alguns números de 2018. Caxias foi a 2ª cidade que mais gerou empregos formais no Rio Grande do Sul, e a 8ª no país. Números agora vindo de 2018, foram quase 3.300 postos, né, com carteira assinada, criados, né, destes 2.100 nas fábricas de Caxias do Sul. Então, precisamos cumprimentar os nossos empreendedores da grande indústria metal-mecânica de Caxias do Sul, né? Em agosto de 2013, nós temos dados preocupantes também das indústrias, que somente a indústria metal-mecânica, esse é um número que o CIMEX nos dá também, vereador Paulo Périco, fechamos 21 mil postos de trabalho na indústria metal-mecânica. Nós temos poucas cidades no Rio Grande que têm esse número de habitantes. Então, olha o baque que Caxias do Sul perdeu. Então, no auge da crise, só para citar 2 empresas, a Marco Polo tinha 9 mil trabalhadores e chegou no fundo do poço, né, em maio de 2017, eram menos de 6 mil. Atualmente, temos 6.300, segundo dados que o Francisco Gomes Neto, que é o executivo, o CEO daquela empresa, nos trouxe, né, em data, e diz que o ritmo está confiante para crescer em 2018, agora no 2º semestre. E a Randon, quase 10 mil empregados, ou seja, 9.900 em 2013, no final de 2016, tinha em seus quadros 6.400. Uma redução, vereadora Diló, uma redução drástica em 3 anos de 3.500 postos. E nós falávamos com o diretor-presidente, Davi Randon, estava, inclusive, sem jeito, né? Estava constrangido, mas que agora estão recontratando. E o mais bonito de tudo, nós precisamos elogiar também tanto a Randon quanto a Marco Polo, seus recursos humanos, estão chamando de volta aqueles trabalhadores que foram demitidos, dando prioridade para aquelas pessoas que já tinham conhecimento do chão de fábrica, então estão retomando. E nesse sentido, quero trazer dados que a Silvana Toassa nos trouxe, também 2 notícias importantes, né, tendo em vista essa crise que também custou o emprego de muita gente em Caxias do Sul. Foram mais de 25 mil em 3 anos que perderam seus postos de trabalho, essa crise longa de 4 anos, mas prova dessa recuperação é que foram fechados alguns contratos com a indústria de Caxias. Por exemplo, a Randon Veículos vai fornecer 177 retroescavadeiras para a Secretaria de Agricultura e Inovação do nosso Estado do Rio Grande do Sul, para fornecer para os municípios um contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, precisa se elogiar também para o governador Sartori, na órbita de 28 milhões, e a Marco Polo anunciou também na segunda-feira a entrega de 18 ônibus rodoviários para o Equador. Então, uma notícia muito boa, a Marco Polo já havia
entregados 70 ônibus em 2017. Eu fecho a minha fala, presidente, em 1 minuto, prometo a Vossa Excelência, né, trazendo a fala também do presidente do CDL, Ivonei Pioner, que também está atento à questão do comércio, dizendo que sim, que muito do que nós perdemos em termos de comércio e serviços, ou seja, tivemos uma queda de 4,1% neste ano, foi justamente porque ele atribuiu isso à não realização da Festa da Uva. Festa da Uva que movimentou na sua última edição 200 milhões de reais. E citou, sim, que nós precisamos de um modelo turístico para, inclusive, alavancar, né, a matriz econômica do município, e é o que essa casa está realmente muito preocupada, né, alavancando essa questão junto ao grupo de trabalho do turismo industrial. Então, trazer os dados, presidente, econômicos da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, né, dessa retomada que estamos tendo, que é o Viçareira, graças a Deus, porque a gente sabe o quanto é digno a pessoa ter seu emprego, mas mais do que tudo, e finalizo, que a Marco Polo e a Randon merecem o nosso reconhecimento por estar trazendo de volta em seus quadros trabalhadores que outrora perderam o seu trabalho. Eu lhe agradeço a tolerância, agradeço ao vereador Eloy, muito obrigado. Declaração.